No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro anuncia que seu segundo exame para a Covid-19 deu resultado positivo. Ministério Público pede que Tribunal de Contas da União investigue presença de militares da ativa na administração pública federal. Presidente da República sanciona com 11 vetos novo marco regulatório do saneamento. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 16 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem o presidente Jair Bolsonaro informou em uma rede social que seu segundo exame para a Covid-19 deu resultado positivo, a partir de material colhido na última terça-feira. O ex-capitão do Exército aproveitou a transmissão para fazer propaganda da hidroxicloroquina, dizendo que sua utilização foi recomendada por um médico militar e teria funcionado. A retórica bolsonarista segue desafiando a medicina. Enquanto isso, a rusga entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e as Forças Armadas segue dando o que falar. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, ligou para o magistrado do STF para dialogar a respeito das declarações de Mendes que associaram o Exército a um genocídio, naquela que foi classificada como uma conversa cordial pelo juiz. Essa história me parece que já foi longe demais. Está muito claro que Gilmar Mendes errou na forma, mas acertou no conteúdo. Chamar de genocídio a total falta de responsabilidade do Executivo Federal para tratar da grave crise de saúde provocada pelo novo coronavírus é um pouco de exagero, mas toca na ferida aberta por essa associação oportunista dos militares ao governo central. Ainda a respeito deste tema, eu gostaria de ler a coluna do jornalista Hélio Gaspari, publicada ontem no jornal O Globo, onde ele fala sobre essas conexões entre as Forças Armadas e o governo federal. O título do texto é "A fala de Gilmar Mendes acordou um vírus". Em abril do ano passado, quando era ostensiva a participação de militares na administração civil de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte: "Se nosso governo falhar, errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Daí a nossa extrema preocupação. Entregar o que prometia, o capitão sabe que não entregará. A pandemia e suas superstições confirmaram a sua previsão de março. Se acabar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo." Mourão acredita que o ministro Gilmar Mendes forçou a barra quando disse que, com a conduta do governo diante da pandemia, o Exército está se associando a esse genocídio. Gilmar tem uma queda pelo exagero. Se tivesse dito que o Exército está sendo associado a uma ruína, o vice-presidente não poderia se queixar, pois estaria seguindo o raciocínio que ele enunciou há um ano. O Ministério da Saúde não tem titular. O general Eduardo Pazuello é um interino e na sua equipe há 24 militares. Com suas certezas epidemiológicas, Bolsonaro jogou-os na fogueira. Nelson Teich, paisano, foi-se embora. Pinçado, o trecho da fala de Gilmar foi repelido pelo ministro da Defesa e pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea.
Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. Se o caso ficasse nisso, seriam salvas trocadas, mas o Ministério da Defesa informa que representará contra Gilmar Mendes junto à Procuradoria-Geral da República. Foi assim que nasceu o ato institucional número 5. Uma conspiração palaciana manipulou um discurso irrelevante do deputado Márcio Moreira Alves para que o governo pedisse licença à Câmara para processá-lo. No dia 12 de dezembro, o plenário negou o pedido e, no dia seguinte, o Marechal Costa e Silva baixou o ato. Foram 10 anos de ditadura escancarada, torturas e extermínio. No Ministério da Justiça estava um tatarana. A cabeça militar dessa urdidura foi a de um general miúdo, conspirador incorrigível. Jaime Portela de Mello foi para escanteio anos depois, sem ter conseguido a 4ª estrela. Como a manobra de 1968 deu certo, ela foi reciclada 7 anos depois. Num discurso, o senador Leite Chaves protestou pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Hitler, quando desejava praticar atos tão ignominiosos como os que estamos presenciando, não se utilizava do exército, mas sim das forças da SS. O ministro Silvio Frota foi ao presidente Ernesto Geisel e, supondo falar em nome do alto comando, exigiu a cassação do senador. O ato 5 estava em vigor. Quando Frota entrou no gabinete de Geisel, esta foi a cena nas suas palavras: "Merda, merda, vocês querem criar um problema. Eu não quero ser ditador. A ser ditador, que seja um de vocês." Frota miou, propôs uma representação contra Leite Chaves e nem isso conseguiu. Com a ajuda do senador Petrônio Portela, um marquês do Império a serviço da República, capaz de tirar a meia sem trocar o sapato, o episódio foi diluído. As 2 semanas de recesso do Judiciário permitem que se jogue água nas cabeças quentes. Mesmo assim, a fala de Gilmar pode ser usada para alimentar uma crise. Para isso, os golpistas precisam dizer que o que eles querem é uma ditadura. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia. Bom dia, saudações aí aos ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Daniel, por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Daniel, eu gostaria de começar tratando de mais essa crise que foi criada, desta vez entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas, a partir da declaração do ministro Gilmar Mendes a respeito de uma associação do Exército a um genocídio no país, com o general Pazuello ocupando o Ministério da Saúde há 2 meses. De lá para cá, foram mais de 60 mil mortes no Brasil provocadas pela Covid-19. Os militares do governo e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica ficaram furiosos, emitiram uma nota e enviaram um pedido de apuração do caso à Procuradoria-Geral da República. Me parece, Daniel, que o ministro do STF exagerou um pouco na forma de dar o recado, já que genocídios são assassinatos em massa, como os que foram cometidos por Hitler contra os judeus, mas acertou no conteúdo da mensagem. Como você observa mais essa disputa entre os poderes, Daniel? Eu teria dúvidas sobre se isso constitui exatamente uma crise entre poderes, né? Na verdade, é uma representação que os ministros militares fizeram contra um ministro do Supremo em específico. Pode ser que isso tenha uma evolução imprevista e indesejável. Hoje, o jornalista Hélio Gaspari, no Globo, fala concretamente que há uma possibilidade de um desdobramento como o que houve por ocasião do ato institucional número 5. Começou com um discurso do jornalista e deputado Márcio Moreira Alves, solicitando às moças que não dançassem com jovens militares, porque as Forças Armadas tinham se transformado num valhacoto, num covil de torturadores. Foi um discurso feito no pinga-fogo da Câmara, não teve grande repercussão, os ministros militares representaram contra ele, e aí toda uma crise foi insuflada em torno disso. A Câmara, afinal, rejeitou o pedido de processo, e isso resultou no ato institucional número 5. Então, o Gaspari faz uma analogia, né? Será que estamos diante de uma outra crise que vai começar? Eu acho difícil, as circunstâncias são muito diferentes e não penso que essa analogia possa ter um desdobramento tão violento, né? Eu concordo com você, eu acho que é um exagero de ambas as partes, né? E o ministro não quis propriamente insultar as Forças Armadas, e o fato não mereceria uma representação à PGR, à Procuradoria-Geral da República. Eu acho que há um exagero aí de parte a parte. Agora, eu queria era fazer uma restrição, embora concorde que realmente a gerência da pandemia por esse general que já se revelou completamente incompetente, na medida em que a pandemia se radicaliza, vai sobrar, como assumiu o próprio vice-presidente da República, o general Mourão, vai sobrar para as Forças Armadas, vai contaminar o prestígio das Forças Armadas. Agora, embora concordando, portanto, no conteúdo da resposta, da reflexão do Gilmar, eu acho que esses ministros do Supremo são muito estrelas. Eles deviam incorporar a perspectiva tradicional e muito razoável, muito justa, de que juízes falam nos autos. O juiz não pode ficar falando como um político. Eles adoram os holofotes, esses ministros do Supremo. São todos uma espécie de musas de teatro, de televisão. Eles têm que ficar julgando os casos, porque, veja bem, com esse tipo de articulação, como é que amanhã ele vai julgar, eventualmente, uma representação
que houver contra esse ministro militar Pazuello da Saúde, né? Como é que ele vai julgar se ele já se pronunciou publicamente em determinado sentido? Então, eu acho que deveria haver uma proposta, né, na sociedade, uma pressão na sociedade, para que esses ministros do Supremo Tribunal Federal se pronunciassem como juízes nos autos e ficassem estudando os autos e não se pirulitando nos meios de comunicação como se fossem estrelas ou políticos profissionais. Agora, parece que o presidente da Suprema Corte, o Dias Toffoli, ligou para os militares do governo na tentativa de apagar o incêndio que foi criado pelo Gilmar Mendes. No próprio Palácio do Planalto, há também o entendimento de que as declarações do ministro do STF não dizem respeito a uma posição do judiciário, tratando-se apenas de uma opinião pessoal do magistrado, que passa férias em Portugal. Eu me refiro a uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, que também é general da reserva. Você acredita, Daniel, que esse episódio possa fazer com que o presidente Jair Bolsonaro, de alguma forma, tome as dores dos militares e volte a atacar o Supremo Tribunal Federal, como vinha fazendo até a prisão do Fabrício Queiroz? Como eu disse, como eu respondi na pergunta anterior, eu não vejo condições dessa crise se desdobrar de maneira tão explosiva, como já disse, como já fez parte, né, do artigo que já mencionei do Hélio Gaspari. Eu não vejo um desdobramento muito explosivo dessa crise, não. Mas não é totalmente... Não é para se excluir completamente, totalmente essa hipótese, né? Mas não acredito, não, que isso vai ter desdobramentos críticos, não. Aliás, Daniel, esse caso da prisão do Queiroz parece que serviu como uma espécie de calmante para o Bolsonaro. Curioso que ele tenha ficado manso após a captura do ex-assessor de sua família, envolvido em uma série de crimes. Pois é, essa fase do Jairzinho Paz e Amor, como estão ironicamente se referindo a essa mudez que já está há um mês já, né, que o Bolsonaro recolheu-se, parou de ir àquele cercadinho e de insuflar crises diariamente, o que estaria por trás disso, o que não estaria. Eu, para te dizer a verdade, sou muito cético em relação à possibilidade de uma conversão democrática do Bolsonaro. Eu acho que isso está mais ligado a um movimento tático, né, para desanuviar situações que estavam se tornando muito desfavoráveis para ele. Ao mesmo tempo, acho que ficou bastante evidente que uma aventura golpista, pelo menos nas circunstâncias atuais, não ganhou apoio das Forças Armadas. E isso, de certo modo, contribuiu para essa inflexão menos belicosa do Bolsonaro. Mas acho que as forças democráticas têm que se preparar para novos confrontos e acho também que as esquerdas democráticas devem assumir uma perspectiva própria nesse contexto, né? Se aproximando dos movimentos sociais, que, a meu ver, devem brotar, tão logo essa fase mais aguda da pandemia for ultrapassada, e as esquerdas democráticas, a elas compete se articular, recuperar a musculatura social e, junto com os movimentos sociais, e também apresentar um programa de democratização da democracia, de reformulação democrática, para que as gentes possam se interessar a lutar pela democracia. Por falar em Queiroz, na última semana houve esse habeas corpus acolhido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, determinando que o ex-policial passasse à prisão domiciliar, juntamente com sua esposa, Márcia, que estava foragida até então, mas reapareceu após receber o benefício. Esse João Otávio de Noronha é autor de uma série de decisões polêmicas.
Pouco antes de aceitar o pedido de habeas corpus dos advogados do Queiroz, ele negou a soltura de idosos e grávidas a despeito da Covid-19. Já há um processo administrativo disciplinar contra ele em tramitação lá no STJ. Aliás, o nosso judiciário está repleto de figuras sobre as quais recaem muitas suspeitas, né, Daniel? Essa decisão foi muito escandalosa, foi muito impactante, né? Uma coisa assim realmente muito surpreendente e que joga uma sombra sobre o Poder Judiciário. Eu penso que também tivemos hoje a notícia de que o Toffoli mandou soltar aquele deputado amigo do Temer e que foi encontrado no seu aparelho lá em Salvador, né? 20 milhões de reais em notas. Soltou o cara, né? Quer dizer, é uma conciliação com o crime muito escandalosa vindo do Poder Judiciário. Eu penso que o nosso Poder Judiciário, embora às vezes ele tenha, através do Supremo Tribunal Federal ou de outras vozes, tenham assumido posições de defesa das atuais margens democráticas frente aos avanços do bolsonarismo, e isso só merece aplausos. No entanto, o Poder Judiciário como um conjunto é um poder muito elitista, muito apoiado em noções particularmente fortes de corporativismo, e é um poder que merece mais controle da sociedade. A nossa Constituição criou algum tipo de controle, muito menos do que seria necessário, sobre o Poder Executivo e sobre o Poder Legislativo, mas não criou instrumentos de controle externos sobre o Poder Judiciário. De sorte que isso está na pauta de um projeto de democratização da democracia. Precisamos ter juízes com mandatos e juízes e atividades jurídicas sob controle de órgãos externos à própria corporação. Existe um Conselho Geral do Ministério Público, mas são eles próprios que controlam é um controle caseiro, não é? Quer dizer, então realmente não tem muita eficácia democrática. Eu penso que isso se torna urgente para criar um instrumento de pressão saudável. A democracia é um regime que funciona bem quando funciona com controles, né, externos, de preferência, né, porque os controles internos são necessariamente contaminados pelo corporativismo, cujas tradições são pesadas e muito fortes nesse país. E essa crise que foi criada entre a Procuradoria-Geral da República e a Operação Lava Jato, Daniel? Há quem diga que existe uma tentativa de captura política da força-tarefa. Já outros comemoram essa intervenção da PGR, que acabou endossada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou o compartilhamento das informações da Operação Anticorrupção com a Procuradoria-Geral. A grande verdade, Daniel, é que não é de hoje que a Lava Jato vem cometendo uma série de ilícitos. A Lava Jato, como ficou muito evidenciado pelas denúncias veiculadas pelos jornalistas lá da Intercept, a Lava Jato se tornou a Lava Jato de Curitiba, né, do Paraná especificamente, se tornou um ajuntamento de justiceiros, né, que atropelaram alegremente a lei e as travas legais para fazer justiça com as próprias mãos. A lei para eles se transformou numa folha de parreira, né, para tapar as vergonhas, e eles ali entortavam as leis para chegar aos seus objetivos nem sempre muito lícitos, né?
De sorte que é mais um aspecto, né, que a gente estava aqui discutindo da necessidade dos controles, né? O Ministério Público brasileiro foi uma instituição aperfeiçoada pela nossa Constituição de 88 e que tem produzido, através do seu trabalho, efeitos, consequências muito positivas para a democracia, mas em muitos casos não, os procuradores se arvoram e aí também falta controle externo, eles não têm controle externo. Me lembro que uma vez fui chamado para uma conferência na escola, há uma escola que os procuradores de São Paulo têm, e ali fui chamado para fazer uma conferência e levantei esse ponto, e isso provocou um certo incômodo na plateia. Eu disse: olha, vocês controlam a sociedade, e isso vocês controlam as atividades dos políticos, vocês controlam as atividades ilegais, a corrupção, mas quem controla vocês? Quem controla os controladores? Né? E de sorte que vocês, como eu estava dizendo na pergunta anterior, na questão anterior, você tem que ter os mecanismos, né, permear a democracia com mecanismos de todo tipo para que todos possam se sentir controlados externamente. Não que você desconfie necessariamente das pessoas em particular, mas isso é um princípio da democracia. A democracia é o regime da desconfiança organizada. Você tem que estar sempre atento e é preciso criar instituições de controle para evitar o pior, para evitar que os crimes sejam cometidos e permaneçam impunes. De sorte que você vê hoje, nessa contenda aí entre a PGR, a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato, uma luta em que você não tem nenhum santo ali, né? A PGR quer se apropriar das informações para colocar em questão o Moro, que se tornou um potencial opositor e rival do Bolsonaro. E a Lava Jato também está protegendo as suas informações porque terá cometido impropriedades, para não falar ilegalidades, e tem receio de que isso venha a público. Quer dizer, é uma fita sem mocinhos, não é? Só tem bandido. Mas o que é necessário ressaltar dessa crise, mais uma vez, é a necessidade do controle externo e democrático. Agora, os problemas que o governo federal enfrenta se dão em muitas esferas. No meio ambiente, por exemplo, o Jair Bolsonaro utilizou um daqueles seus artifícios preferidos para se afastar de uma informação que prejudica sua gestão. O presidente exonerou a coordenadora geral de observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Lúbia Vinhas. A observação da Terra é a área do INPE responsável pelo monitoramento da devastação da Amazônia por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER. Na semana passada, o INPE divulgou que junho teve o maior número de alertas de desmatamento para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2015. Ao invés de resolver o problema na sua origem, Daniel, investindo na preservação do meio ambiente, o governo joga a culpa de sua tragédia nos dados e naqueles que os levantam. Essa gestão bolsonarista do meio ambiente é um desastre completo. Só mesmo a pressão internacional e a pressão da opinião pública nacional vai conseguir minorar os prejuízos que eles já causaram, têm causado e vão continuar a causar. Quem acredita nesse Conselho da Amazônia precisa ser muito ingênuo, né, para acreditar nele. É uma perspectiva, é uma base que ele tem, né, que o Bolsonaro sempre teve, sempre cultivou, dos grileiros, dos mineradores, dos garimpeiros ilegais. Aquela reunião do dia 22 de abril, quando tornada pública,
esse ministro não tem nenhuma credibilidade. Ele declarou abertamente que o negócio era aproveitar a crise da pandemia para passar boiada. É um ministro completamente desmoralizado, né? Quer dizer, ninguém pode acreditar num homem que é capaz de fazer uma coisa dessas. Então eu penso que realmente é uma tristeza, é um risco muito iminente para os povos indígenas. Aliás, o outro ministro o ministro Fujão, se permitiu declarar que detestava a expressão povos indígenas, né? Então é um perigo para as florestas, para o bem-estar das populações ribeirinhas do Amazonas e para os povos indígenas em particular. Nada é possível esperar desse governo. Só uma pressão bem organizada da opinião pública internacional, dos provedores de fundos internacionais e da opinião pública nacional, principalmente, que precisa se organizar e se manifestar contra esses absurdos que estão acontecendo nessa área e que, além de matar a floresta, estão matando pessoas aqui no Brasil e mais tarde nos povos indígenas e mais tarde, se a floresta não for preservada, com impactos internacionais deletérios. Ainda a respeito dessa destruição do nosso meio ambiente, Daniel, alguns ex-ministros da Fazenda defenderam em uma carta aberta a retomada da economia juntamente com a preservação da nossa biodiversidade. O documento foi assinado, entre outros, por Pedro Malan, Fernando Henrique Cardoso, Henrique Meirelles, Joaquim Levy e Zélia Cardoso de Mello, além dos ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pércio Arida e Ilan Goldfein. O curioso, Daniel, é que esse pessoal só toma uma atitude quando os interesses do grande capital estão ameaçados. Onde é que estava essa turma na época da aprovação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência? Estavam todos ao lado da destruição dos direitos sociais da população pobre. Essas manifestações têm se sucedido e evidenciam um crescente isolamento do Bolsonaro em relação a toda essa gente que votou nulo, se absteve ou votou no Bolsonaro fechando o nariz, por antipetismo sectário. Então eu vejo com positividade essa gente toda se manifestando. Penso que isso contribui, né, para aumentar o volume das críticas contra esse governo malsão que nós temos. É claro que eles têm as suas posições liberais e, consequentemente com isso, são favoráveis à demolição, à destruição dos direitos sociais dos trabalhadores. Mas não vejo como negativa essa intervenção. Eu penso que nós hoje vivemos um momento em que nós temos que defender com todos aqueles que estejam dispostos a defender as margens democráticas atualmente existentes e que estão ameaçadas. Agora, para além disso, as esquerdas democráticas devem fazer algo mais, não apenas defender as margens existentes, mas contribuir para, primeiro, que os movimentos sociais recuperem força, recuperem dinâmica, recuperem poder de pressão e, segundo, formular uma plataforma democrática que envolva a redução drástica dos privilégios, que envolva a distribuição da riqueza, que envolva a construção de serviços públicos de boa qualidade, que envolva o desmantelamento dessa polícia militar, que realmente é uma polícia essencialmente repressiva, que envolva a defesa da nossa cultura. Enfim, são pontos que precisam constar. Em torno desses pontos, você não terá essas eminentes figuras que você acabou de mencionar, mas você terá, potencialmente,
o apoio de grandes massas da população, cujo movimento e cuja pressão poderão realmente contribuir para que nós passemos a ter uma outra conjuntura mais favorável às liberdades e à democracia. Daniel, na última terça-feira, centrais sindicais e entidades da sociedade civil entregaram um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, lá em Brasília. No mesmo dia, partidos de esquerda se reuniram em uma live chamada de Janelas pela Democracia, também pedindo o afastamento do ex-capitão do Exército do cargo máximo da República. O movimento, que já contava com PDT, PSB, PV, Rede e Cidadania, contou com a adesão do PT e do PCdoB. É evidente que esse tipo de ação é importante simbolicamente para marcar posição, mas não tem efeito prático algum. A correlação de forças ainda é muito desfavorável e não há a possibilidade de se fazer a luta política nas ruas. Já foram inúmeros os movimentos que se colocaram contra o Bolsonaro e pouca coisa mudou. Você enxerga alguma efetividade nessas iniciativas, Daniel? Eu não só tenho muitas reservas em relação à eficácia, não acredito na eficácia dessas iniciativas, como também, por princípio, acho que elas são indesejáveis. Eu acho que as esquerdas democráticas não devem lutar por impeachment. Impeachment é um instrumento autoritário, é um instrumento antidemocrático. As esquerdas cansaram-se de se referir ao impeachment da Dilma como um golpe, mas sempre que podem entram no barco do impeachment, né? Aqui com o Crivella, agora com o Witzel. A esquerda democrática tem que propor a aprovação do plebiscito revogatório. O que é o plebiscito revogatório? É um dispositivo que, quando o eleito completa 2 anos, ou metade do seu mandato, o povo tem o direito, caso haja manifestação, né, através de assinaturas, tem o direito de ratificar ou não o voto concedido. O plebiscito revogatório é uma instituição democrática que existe há dezenas de anos nos Estados Unidos, existiu também na Venezuela, no tempo do Chávez, depois foi desmoralizada lá, mas, enfim, é uma instituição bastante interessante, né? E democrática. Se o cara foi eleito pelo voto, só pelo voto ele pode ser derrubado. Eu acho que a pressão que as esquerdas democráticas têm que fazer na opinião pública e nos parlamentos é a aprovação do plebiscito revogatório. O Bolsonaro não fala tanto em povo, não fala tanto que o povo está com ele, então submeta-se à avaliação popular por uma segunda vez, no final desse ano. E aí você teria um apeamento do poder desse líder completamente paranoico, né? Desse líder completamente perdido, né? E incapaz de resolver os grandes problemas nacionais. Você teria, então, aí uma possibilidade democrática de apeá-lo do poder. Eu quero crer que derrubar o Bolsonaro, seja através de um voto congressista, seja através do tapetão dos tribunais, são fórmulas equivocadas de conduzir a luta política. Daniel, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Trabalho para vocês todos aí no Faixa Livre. Mais uma vez agradeço muito a possibilidade que vocês me deram para conversar com vocês e com seus ouvintes. Vamos remando no sentido de fortalecer as esquerdas democráticas na sua singularidade. As esquerdas democráticas devem lutar com todos para preservar as atuais margens democráticas, mas devem ir além disso e lutar por um programa próprio de democratização da democracia. Só assim nos fortaleceríamos para os embates futuros que se aproximam. Muito obrigado pela oportunidade, bom trabalho e boa sorte. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis.
Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado indígena da Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, doutor em Antropologia Social com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França, Luiz Eloy Terena. Luiz Eloy, bom dia. Muito bom dia, Anderson, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eu gostaria de agradecer inicialmente esse espaço por estar falando sobre a situação dos povos indígenas do Brasil neste contexto de pandemia e também relatar um pouco do nosso trabalho. Luiz Eloy, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Já há algum tempo nós queríamos bater esse papo com você e primeiro eu gostaria de te parabenizar por uma iniciativa histórica que você e o pessoal da Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, tomaram. Pela primeira vez, os povos indígenas brasileiros, usando seus próprios advogados de ascendência também indígena, buscam na justiça o direito à vida assegurado pela Constituição. Essa ação por descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, protocolada no dia 29 de junho junto ao Supremo Tribunal Federal, pedia que o governo federal tomasse as medidas necessárias para proteger os povos indígenas da pandemia do novo coronavírus. Na última semana, o ministro Luiz Roberto Barroso acolheu a ação e determinou que o Executivo promova ações como a criação de barreiras sanitárias, a elaboração de um plano com a participação das comunidades contra o coronavírus, medidas para a contenção de invasores em reservas e acesso de todos os indígenas ao subsistema indígena de saúde. Primeiro, Luiz Eloy, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ADPF que vocês da APIB impetraram lá no STF. Essa ADPF 709, Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental, foi impetrado justamente pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, juntamente com 6 partidos políticos. Essa ação ela tem, no primeiro momento, um aspecto histórico, porque é a primeira vez que os povos indígenas vão ao judiciário, diretamente ao Supremo, em nome próprio, defendendo o direito próprio por meio de advogados indígenas próprios. Nós sabemos que durante muito tempo a legislação tratou os povos indígenas como tutelados e incapazes para a prática dos atos da vida civil. Somente com a Constituição de 1988 é que os povos, comunidades e organizações indígenas tiveram reconhecidos a capacidade de postularem em juízo defendendo os seus direitos. Ou seja, a Constituição vai completar agora 32 anos e após 32 anos é que os povos indígenas vão ao Supremo justamente diante desse contexto gritante e de um sério risco de extermínio dos povos indígenas. Então, na ADPF, nós deixamos bem claro, que os povos indígenas estão buscando o direito básico, que é o direito à vida. E para se proteger a vida dos povos indígenas,
requer necessariamente a adoção de medidas que visem proteger os seus territórios. É por isso que os pedidos eles estão muito centrados na proteção das terras indígenas que possuem a presença de povos indígenas isolados ou de recente contato. É importante frisar que o Estado brasileiro atualmente possui 305 povos, falantes mais de 274 línguas e, além disso, o registro de 114 povos isolados. Ou seja, é um Estado pluriétnico que possui aí uma diversidade muito grande de sociedades indígenas ainda e que são, na verdade, os grupos mais vulneráveis. Além dessas medidas de proteção aos territórios que possuem a presença de indígenas isolados, nós pedimos também a retirada imediata de invasores, garimpeiros e madeireiros ilegais em 7 terras indígenas. E por fim também nós pedimos que o governo brasileiro, especialmente a Secretaria Especial de Saúde Indígena, atenda indistintamente todos os indígenas, independente de estarem em terras homologadas ou ainda pendentes de regularização. Então, essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, ela foi impetrada e nós tivemos uma liminar parcialmente deferida, determinando que o governo federal instale uma sala de situação, onde vai monitorar e implementar medidas de proteção aos povos indígenas isolados e também a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um plano emergencial de enfrentamento do Covid-19 em relação aos povos indígenas de todo o Brasil. Essas medidas que foram instituídas pelo ministro Luiz Roberto Barroso já estão sendo implementadas, Luiz Eloy? Vocês indígenas já perceberam uma mudança nas ações do governo ou nada foi feito ainda? Importante salientar, que essa liminar ela foi deferida e, num primeiro momento, o ministro Luiz Roberto Barroso impôs um prazo de 72 horas para que o governo brasileiro e demais instituições, dentre elas a PIB, indicassem pessoas que iriam compor tanto a sala de situação quanto esse grupo de trabalho que irá elaborar o plano de enfrentamento. Então, essas indicações já foram feitas e o governo convocou a primeira reunião da sala de situação para a próxima sexta-feira. Então, o governo ainda tem um prazo de, a partir da ciência da decisão, eles têm um prazo de 10 dias para apresentar um plano no âmbito da sala de situação, que é especificamente direcionada aos povos indígenas isolados e de recente contato, e tem ainda 30 dias para a elaboração desse plano referente a um contexto mais amplo a nível de Brasil, quer dizer, os povos indígenas do Brasil. Mas, mesmo com essa decisão, nós não estamos sentindo nenhuma vontade do governo Bolsonaro em implementar medidas de proteção. Isso, nós temos essa perspectiva a partir do momento que ele vetou vários dispositivos do projeto de lei 1142, de relatoria da deputada Joênia Wapichana, que previa já uma série de ações emergenciais voltadas para os povos indígenas e quilombolas, foram vetados, como, por exemplo, o acesso à água potável, a própria distribuição de material informativo para os povos indígenas. Então, são questões bem básicas que já demonstram, na verdade, a má vontade do governo brasileiro em lidar com a especificidade dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Caso haja o descumprimento dessas medidas, Luiz Eloy, a que tipo de sanções o presidente estaria sujeito? Essa é uma pergunta importante, porque na medida em que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu a legitimidade da PIB na jurisdição constitucional e também determinou que o cumprimento da sua decisão tem a participação dos povos indígenas, quer dizer, abre-se uma gama de oportunidade de ter uma construção efetiva da execução de uma decisão judicial, que é muito inovador no Brasil. Agora, um outro aspecto
a PIB irá participar das reuniões governamentais e também, caso haja algum descumprimento, quer dizer, nós iremos informar ao ministro relator e também fazer pedidos específicos. Então, todos estão, na verdade, submetidos aí a uma ordem judicial e, em caso de descumprimento, é o caso da PIB informar ao ministro relator e até mesmo pedir a imposição de multa por descumprimento. Então, nós estamos indo de toda a boa-fé possível, né, participar dessas reuniões com o governo, com o objetivo de elaborar esse plano, né, mas caso fique nítido, né, um posicionamento de má-fé, né, e de não cumprimento da decisão, nós iremos sim informar o ministro e pedir, inclusive, a imposição de multas e eventual responsabilização dos agentes públicos que estão à frente dos órgãos competentes. Agora, eu gostaria de saber qual é o sentimento de vocês da APIB por fazerem história no nosso país, que vem tratando os povos indígenas sem o respeito que vocês merecem há séculos, Luiz Eloy. Essa é a verdade. Nós cansamos de abordar aqui no Faixa Livre uma série de ações dos órgãos governamentais que atentam contra os direitos das populações originárias. Como é que você se sente com essa decisão do Supremo baseada em uma ação de vocês mesmos? Essa ação, na verdade, ela demonstra, né, como a participação dos povos indígenas nas instâncias do Estado é fundamental, né? Já há um bom tempo, os povos indígenas têm feito essa mobilização no sentido de incidir e influenciar na formulação de políticas públicas no âmbito do executivo e também no âmbito, né, do legislativo, participando de audiências na Câmara e no Senado e exigindo, e até em alguns casos, né, a participação. Aliás, várias medidas administrativas e legislativas que afetam diretamente os povos indígenas são implementadas, né, de cima para baixo, sem levar em conta a participação, sem ao menos ouvir os povos indígenas. Então, essa ação ela é um exemplo de como os povos indígenas também podem incidir junto ao judiciário e contribuir para a formulação de decisões que impactam a vida dos povos indígenas, mas também que levam em consideração a diversidade étnica e também a vontade dos povos indígenas. Eu acho que nesse aspecto os povos indígenas são muito felizes em incidir na Suprema Corte, né? Incidir no que nós chamamos de jurisdição constitucional, porque abre aí um precedente não só para os povos indígenas, mas também para todos os outros movimentos sociais que se citam excluídos, né, do processo democrático. E no âmbito do direito constitucional, quer dizer, isso tem um impacto relevante, né? A própria Constituição brasileira, que no âmbito, né, do movimento constitucionalista latino-americano, é a mais tímida, vamos dizer assim, ela que é do final da década de 80 e não foi tão avançado como outras constituições que vieram após, né, a nossa, mas ela traz ali o reconhecimento de um Estado pluriétnico, hora que ela reconhece, né, a organização dos povos indígenas, os costumes, línguas, crenças e tradição. O que nós vimos ali foi uma guinada constitucional. Durante muito tempo, a ordem era integrar, assimilar os povos indígenas. A Constituição veio trazendo um novo comando, né, da política indigenista do Estado brasileiro, determinando o respeito, determinando o reconhecimento, inclusive reconhecendo o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Então, nós, enquanto articulação dos povos indígenas do Brasil e também movimento indígena brasileiro, nós nos sentimos muito satisfeitos, né, inclusive, de estar, através dessa ação, contribuindo para o fortalecimento do espírito democrático, né, pelo esse viés da participação das minorias, né, na implementação de medidas do Estado. Vocês da APIB, Luiz Eloy, têm feito o acompanhamento de perto das infecções pela Covid-19 nos povos originários. E, pelo último número que nós tivemos acesso, já foram ao menos 501 óbitos de indígenas pela doença.
O que é que vocês indígenas têm feito nas aldeias por conta própria para tentar minimizar a tragédia do coronavírus, já que foi preciso uma ação judicial obrigando o governo a agir? A PIB está acompanhando com muita preocupação o avanço do coronavírus nas terras indígenas, né? Hoje já são mais de 15 mil indígenas infectados, são mais de 500 indígenas mortos e os números nos informam que pelo menos 130 povos indígenas diferentes já foram afetados, né, pelo vírus. E chamamos a atenção para os estados que concentram o maior número de infectados, como Amazonas, né, Roraima, Pará, Acre, Maranhão, Pernambuco, Bahia, quer dizer, são estados da região da Amazônia brasileira e também do Nordeste. O que nós vemos é que, desde o início, né, os próprios relatórios técnicos da Fiocruz já apontavam para a vulnerabilidade que os povos indígenas têm em relação à pandemia, por vários motivos também sanitários, vulnerabilidades, né, epidemiológicas, vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades territoriais também. E não houve por parte do governo nenhuma implementação de adoção concreta que visasse aí a proteção efetiva dos povos indígenas. Nós, enquanto movimento, temos feito muitas coisas para amenizar este impacto. A PIB organizou, já no início de abril, né, a primeira Assembleia Nacional da Resistência Indígena, onde reuniu tanto lideranças indígenas de diversas regiões do Brasil, né, via sistema online, mas também vários pesquisadores de diversas áreas, no sentido de apresentar um plano, né, de enfrentamento. Então, a PIB tem um plano próprio de enfrentamento que prevê o fortalecimento das barreiras sanitárias nas terras indígenas. Tem muitas terras indígenas que têm as suas próprias barreiras constituídas pelos caciques, pelas lideranças, pelas comunidades que estão se organizando e mantendo por conta própria essas barreiras. Então a PIB, inclusive, lançou uma grande vaquinha virtual, né, e a partir dessa arrecadação a gente tem destinado, né, pequenos apoios a várias terras indígenas, como material básico, né, de proteção individual, álcool em gel, água sanitária. Os caciques, inclusive, eles estão com equipes 24 horas monitorando essas barreiras, né? Existe um rodízio nessas barreiras dentro das terras indígenas, que é para impedir o ingresso de pessoas que não são indígenas, mas também para fazer esse controle, né, sanitário das terras indígenas. Enquanto isso, o governo não implementou nenhuma medida efetiva, né? Os povos indígenas, além de neste momento, ter que defender a sua própria vida, né, tem que conviver também com a omissão sistemática do governo brasileiro. Qual é o principal risco que vocês, indígenas, visualizam em relação à Covid-19, Luiz Eloy? São essas invasões por grileiros, madeireiros e garimpeiros aos territórios de vocês? É a falta de assistência de saúde, a um sistema de saneamento básico? Qual é, digamos assim, o gargalo nesse processo das infecções do coronavírus? Sobre este ponto, na verdade, nós temos várias realidades, né? É lógico, nós temos a clareza de que para você proteger as vidas indígenas, requer necessariamente você proteger esses territórios. Nós observamos que neste contexto de pandemia, houve um índice muito grande, né, um aumento muito grande da presença de invasões nas terras indígenas. E isso são dados fornecidos pelo Instituto Socioambiental a partir do monitoramento via satélite, né? Quer dizer, o desmatamento aumentou dentro das terras indígenas e também a presença de garimpeiros. Ou seja, a presença deles por si só já representam uma violação grave ao direito territorial dos povos indígenas. Mas nesse contexto de pandemia, a presença desses agentes externos também revelam como eles podem levar para dentro das aldeias o vírus, né? E aí mora a principal
preocupação nossa, porque nós sabemos que os povos indígenas têm uma vulnerabilidade epidemiológica muito grande em relação a essas doenças que são levadas para dentro das terras indígenas pelos não indígenas, né? Historicamente isso está comprovado, mas do ponto de vista sanitário também. E o risco é, de fato, de genocídio. Quer dizer, se um vírus chega, ele tem a capacidade de exterminar uma comunidade inteira, um povo indígena inteiro, né? Quer dizer, nós temos comunidades indígenas que são populosas, mas nós temos outras comunidades e povos indígenas que são menos numerosos, né? Várias realidades. Então, na medida que esse vírus atinge uma comunidade, isso pode ser maximizado, né? De forma coletiva. E quer dizer, caracterizando aí, de fato, um risco concreto de genocídio, um risco concreto de extermínio de uma comunidade ou de um povo indígena inteiro. E nesse aspecto também não só o genocídio, mas também o etnocídio, porque a partir do momento que nós temos aí a extinção de povos inteiros, nós vamos ter também a extinção de toda uma cultura específica de um determinado povo ou de uma determinada comunidade. Então, quando nós falamos, olha, os povos indígenas estão correndo risco de genocídio, isso não é, como se diz, invenção literária, ou isso não é apenas um discurso ideológico, como alguns pensam. Isso parte de dados concretos, né, aliado à própria técnica jurídica de se analisar o caso e ver e constatar que se o vírus chegar em determinadas comunidades indígenas ou em determinados povos indígenas, especialmente na região amazônica, você vai ter ali o cometimento, né, de genocídio daquela população inteira. E isso tudo aliado à instagnação, à omissão sistemática do próprio governo brasileiro, né, de implementar aí medidas de proteção em relação à pandemia do Covid-19. Mudando um pouco de assunto, Luiz Eloy, nós temos visto aí diariamente os ataques do governo de Jair Bolsonaro aos povos indígenas, desmontando órgãos como o IBAMA, incentivando a invasão de territórios demarcados por esses exploradores de terra, inviabilizando novas demarcações, flexibilizando a legislação. Vocês da PIB já tomaram ou vão tomar alguma iniciativa judicial nesse sentido para evitar que essas medidas do Executivo Federal promovam ainda mais perdas aos povos originários? De fato, né, antes mesmo da pandemia, a PIB, juntamente com suas organizações indígenas regionais, nós já havíamos acompanhado com muita preocupação esse contexto dos povos indígenas nesse cenário político do governo Bolsonaro. Quer dizer, desde a sua campanha eleitoral, né, ele já foi eleito prometendo não demarcar nenhum centímetro de terra indígena e quilombola. Né? Quer dizer, é a primeira vez que nós temos, no período pós-redemocratização, um presidente eleito declaradamente anti-indígena, né, que tem como promessa de campanha e de governo a não demarcação de terras indígenas. Quando nós sabemos que demarcar a terra indígena não é um compromisso de governo, é um compromisso de Estado, né, que está na Constituição Federal, né, e que não pode estar aí submissa à discricionariedade política, né, de governo A ou governo B. Demarcação é imposição constitucional, isso está claro para nós. O outro aspecto é que a PIB, desde o primeiro momento em que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, e em que seu primeiro ato ele já atacou, né, os povos indígenas, ao tirar a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, quer dizer, o órgão oficial do Estado brasileiro que foi criado para a proteção e implementação da política indigenista, tirou do Ministério da Justiça e mandou para o Ministério da Agricultura. Né? Quer dizer, isso ficou flagrantemente como que estava colocando os interesses dos povos indígenas em uma pasta que é
tematicamente voltada para o agronegócio. E que não é segredo nenhum que o agronegócio é contrário à demarcação das terras indígenas. Então aí a gente já viu o primeiro desvio de finalidade, né? Além disso, na mesma medida provisória, ele tirou, quer dizer, mandou a FUNAI lá para o Ministério da Família, né, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e mandou a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Quer dizer, esse desenho institucional deixou muito claro para que veio o governo Bolsonaro, né? Quer dizer, que os povos indígenas e os quilombolas não teriam vez. Então, a PIB já desde o primeiro momento tem feito essas denúncias, tanto em âmbito nacional, mas principalmente internacional. Em fevereiro de 2019, quando completou 40 dias do governo Bolsonaro, a PIB fez a primeira denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em maio, novamente, a PIB reforçou as denúncias, né? E também em setembro, no auge das queimadas descontroladas na Amazônia brasileira, novamente a PIB foi à Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciar. Então a gente tem feito esses apelos, tanto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto à ONU, né, a Relatoria Especial para os Direitos dos Povos Indígenas, tem ciência dessas questões que estão acontecendo no Brasil, e nós temos incidido muito no judiciário no sentido de buscar aí decisões que visem resguardar os interesses dos povos indígenas. A FUNAI hoje em dia não é mais a mesma, nós não temos a menor dúvida disso, tanto é que no dia 22 de abril, em plena pandemia, a FUNAI publicou a Instrução Normativa número 9, que na verdade aí é um instrumento extremamente nocivo aos povos indígenas, porque a partir dessa Instrução Normativa número 9, ficou autorizado a expedição de declaração de limites em cima de terras indígenas que ainda não estão homologadas. E nós sabemos que no Brasil nós temos pelo menos mais de 600 procedimentos administrativos que ainda estão em curso. Ou seja, na medida em que você não demarca as terras indígenas, você abre brechas legais para que essas terras elas possam ser assenhoradas por terceiros, né? Assenhoradas, inclusive, com respaldo legal da própria FUNAI. E nós sabemos, né, nós temos que ter a compreensão de que terra indígena, né, muitas pessoas falam, para que os índios querem mais terra? Terra indígena é patrimônio brasileiro, é bem federal, é bem da União, né? Os povos indígenas apenas cuidam dessas terras, né? Eles são usufrutuários exclusivos de acordo com a determinação constitucional. Então, defender a demarcação de terra indígena, na verdade, é missão precípua de toda pessoa que se preza como bom brasileiro, porque é uma proteção constitucional ao patrimônio brasileiro. Para encerrar, Luiz Eloy, por que o Brasil tem esse olhar pouco cuidadoso para os povos indígenas? Por que tanto desrespeito a quem construiu a história do nosso país? Essa é uma pergunta fundamental, né? As pessoas têm no seu imaginário atual o que eu chamo de resquício da colônia, resquício colonial. E os povos indígenas têm feito um trabalho muito grande no sentido de descolonizar as pessoas. Quer dizer, um dos trabalhos mais difíceis é você descolonizar a mente das pessoas. As pessoas pensam que povos indígenas são coisas do passado, ou que só estudaram na 4ª série, lá no livro, né, da escola, e que índios ficaram no passado, né? E vê com muita naturalidade, né, um processo de civilização, né, um processo civilizatório que teve como objetivo exterminar os povos indígenas e também como o Estado, durante todo esse tempo, serviu de instrumento para que terceiros se apropriassem dos territórios indígenas, né? E também como esses terceiros eles se valeram de toda a máquina pública brasileira para criar expedientes legais, jurídicos, para legitimar as suas posses. O que nós vemos hoje são inúmeras pessoas, né, que nunca compraram um pedaço de terra, né, tiveram terras concedidas, irem ao Supremo querendo
validar um título em cima de uma terra indígena. Isso a gente vê com muita frequência. Mas o fato é que as pessoas em geral precisam aprender mais sobre os povos indígenas. O Brasil, como eu já disse, tem mais de 305 povos. Além desses 305 povos, nós temos 114 grupos ainda que vivem isolados, e falantes de mais de 274 línguas, e cada povo tem a sua religiosidade própria, tem a sua cultura própria, tem a sua organização social própria, tem o seu modo próprio de ver e entender o mundo. Então isso é uma riqueza que o Brasil tem, a pluralidade étnica. Então as pessoas precisam estar mais abertas a entender o outro, a conviver com a diferença, a estar aberta a ouvir o outro. Então, os povos indígenas estão em todos os lugares, estão inclusive em São Paulo, nós temos aldeias indígenas ainda, Rio de Janeiro, próximos aos grandes centros, nós temos indígenas todos os dias percorrendo. E indígena, eles não perdem a sua identidade cultural porque foram para a cidade, ou porque tem celular, ou porque tem uma conta bancária, como muitas pessoas pensam. O indígena se formou, não é mais indígena. Quer dizer, a identidade cultural é algo que está ali se aperfeiçoado naquela pessoa. Então as pessoas precisam, inclusive, ter esse entendimento de que os povos indígenas estão aqui, fazem parte da sociedade como um todo. E que os povos indígenas têm muito a oferecer, o próprio fortalecimento do processo democrático, a preservação desses territórios. A pandemia ela vem justamente para chamar a atenção o papel que esses territórios indígenas desempenham no equilíbrio climático, o equilíbrio da humanidade, quer dizer, o respeito à diversidade, à biodiversidade que tem dentro desses territórios. A pandemia está aí justamente para colocar em discussão esses debates. Então eu convidaria muito as pessoas que estão nos ouvindo a acompanhar. Os povos indígenas hoje têm redes sociais, estão no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, fazendo as suas lives, demonstrando a sua cultura, falando também das suas reivindicações sociais. E é importante que as pessoas estejam atentas a essas demandas que fazem parte também das demandas sociais do país. Então, eu convidaria muito que as pessoas sigam o Instagram, as redes sociais da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, e também desperte essa sensibilidade em relação aos povos indígenas. Luiz Eloy, eu quero mais uma vez te agradecer a honra dessa entrevista aqui ao Faixa Livre, desejar a vocês da APIB sorte nessa e em próximas empreitadas na defesa dos povos originários e desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço, Anderson, a toda a equipe da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, ao programa Faixa Livre. Em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nós agradecemos este espaço por estar dando voz aos indígenas e aos seus representantes, e dizer que nós vamos seguir aí firme e forte na defesa desses direitos fundamentais. Inclusive ressaltar que eu sou indígena, da terra indígena Toné-Ipeg, uma terra terrena que tem lá no Mato Grosso do Sul, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, e faço parte dessa geração de jovens indígenas que nos últimos anos tiveram acesso ao ensino superior. Então a minha trajetória ela é muito marcada, da aldeia para a universidade, e agora a gente está aqui atuando também na defesa desses direitos. Então, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar aqui e dizer que nós vamos continuar fazendo a defesa da vida dos povos indígenas, dos territórios indígenas, e esses territórios são fundamentais não só para os povos indígenas, mas também para toda a humanidade, inclusive as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, que dependem dos recursos naturais e da influência que os nossos territórios têm sobre o bem-estar da humanidade. Muito obrigado. Conversamos aqui com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, doutor em Antropologia Social com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França, Luiz Eloy Terena. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o delegado de Polícia Civil e um dos líderes do movimento de policiais antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre um prazer, uma honra, né, estar aqui no programa Faixa Livre. Obrigado pelo convite. Zacconi, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Zacconi, um tema que tem tomado conta do noticiário nos últimos tempos é o caso desse ex-assessor dos Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, que foi preso na casa do antigo advogado da família do chefe do executivo, lá em Atibaia. Só que na última semana, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, aceitou um pedido de habeas corpus da defesa do Queiroz e de sua esposa, a Márcia Aguiar, e autorizou que ambos permanecessem presos em regime domiciliar. Ele, por conta do seu estado de saúde, já que passou por um câncer recentemente e é considerado grupo de risco para a Covid-19, e ela para que pudesse cuidar do marido em casa. A questão, Zacconi, é que a tal da Márcia era foragida da justiça e só reapareceu quando recebeu o benefício da prisão domiciliar. Como é que você viu essa decisão monocrática do presidente do STJ, Zacconi? Bom, a primeira coisa que nós temos que observar é que a prisão domiciliar é um instituto importante, né? Evidentemente que pessoas que estejam com, né, as suas vidas em risco ou que necessitem, né, no caso de mulheres principalmente, que estão amamentando, né, com crianças pequenas, uma série de situações onde o benefício, que não é um benefício, né, é uma questão até da humanidade na aplicação das penas, coisa que está contemplada na nossa Constituição. O problema é que a lei é genérica e na sua concretude ela se realiza, se efetiva para uns e não para todos. Então, no caso da prisão domiciliar, né, existe aí toda uma seletividade que faz com que, né, essas pessoas que estão sendo acusadas, né, num processo envolvendo um senador da República, que é familiar do presidente da República, né, dentro desse ambiente político, né, sejam contempladas com, né, essa forma de aplicação da pena, né, ou de cumprimento da pena, porque na verdade aí a gente não está nem falando ainda em pena, porque ainda não tem condenação, mas de cumprimento de uma medida restritiva da liberdade, né, coisa que não é, né, evidentemente contemplada para outras categorias, né, tanto de delitos como principalmente de pessoas, né, porque a seletividade ela se dá em relação a um olhar que o sistema de justiça criminal tem em relação a alguns crimes considerados menos graves, né, ou mais graves, e em relação a determinadas pessoas consideradas mais ou menos perigosas, né? E esse olhar é um olhar político, né? E evidentemente que dentro desse cenário de disputa política, aquele que decidiu, né, decidiu a favor de um campo político, né? Então, a lei contempla? Claro que contempla, mas contempla para alguns e não para todos. E esses alguns que vão ser escolhidos, né, para obter, né, a aplicação desse dispositivo previsto em lei, né, que volta a reforçar, não é, né, ou não deveria ser privilégio, né, porque a prisão domiciliar muitas vezes ela é necessária de acordo com a idade do réu, né, ou de acordo com a própria condição física e saúde, né, para que a pena não seja, né, desumana. Então não podemos jogar a criança e a água suja fora, né? Temos que separar, né? A água suja do banho vai, mas a criança fica. Então acho que temos que tomar cuidado para a gente não fazer crítica ao instituto da prisão domiciliar, né? Mas fazer a crítica da forma como a política tem dominado, né, o campo judicial, né? Mas é uma crítica também que ela tem que contemplar a ideia de que a justiça é isso, né? Pensar que a justiça, né, é aquela senhora cega, né, com uma balança na mão, realmente tá com a venda nos olhos. O absurdo da seletividade desta decisão, Zacconi, está principalmente no fato de que temos milhares de mães de crianças pequenas, essas que precisam mesmo de cuidados especiais, presas pelo país. Você acha que não há sequer um constrangimento do juiz na hora de aceitar um habeas corpus desse?
Então, primeira coisa é a gente observar que essa seletividade ela não é uma falha do sistema de justiça, né, do Estado liberal. Ela é a forma do seu normal funcionamento, né? A justiça funciona de forma seletiva o tempo inteiro, né? Então, isso não é um defeito desse sistema, é a forma normal como ele funciona. E, portanto, não gera esse constrangimento, né? O mesmo tribunal que nega um habeas corpus por um furto, né, de um objeto de valor insignificante, que pode ser um chocolate, um shampoo, isso acontece na justiça muitas vezes, negar o pedido de habeas corpus, né? Isso em outras situações, né, dependendo do delito, né, se for principalmente crime contra a ordem econômica, crime do colarinho branco, né, crimes que não são vistos por esse sistema como algo, né, perigoso, né? Já aquele que, né, aliás, o sistema penal é essa rede mágica onde o peixe grande passa e o peixe pequeno fica. Mas isso não é defeito, não, isso é da sua própria funcionalidade, né? Por isso não gera constrangimento. Agora, esse envolvimento nas rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj não é o único problema que o Fabrício Queiroz enfrenta na Justiça. O promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Cláudio Carlos Souza, determinou a reabertura de um inquérito policial que investiga o Queiroz por um assassinato na época em que ele era policial, que teria sido cometido ao lado de Adriano da Nóbrega, o chefe daquele grupo de matadores Escritório do Crime, morto em fevereiro deste ano na Bahia. O MP identificou falhas na investigação desse homicídio que vitimou o estudante Anderson de Souza, de 29 anos, baleado em uma operação na Cidade de Deus em 2003. Ou seja, são quase 17 anos sem uma solução para o caso, que foi registrado à época como auto de resistência. O histórico desse Fabrício Queiroz é longo, Zacone. O que você pode nos dizer a respeito desse episódio? Bom, em relação a esse episódio, é importante consignar que ele não é um fato isolado, né? Que não é o único auto de resistência que foi arquivado a pedido do Ministério Público. Nesse caso, nem arquivado foi ainda, né? Mas existe uma quantidade imensa de inquéritos que já foram arquivados, também com muitas coisas esquisitas, muitas falhas na investigação. Eu, inclusive, estudei 300 pedidos de arquivamento do Ministério Público em relação a esses chamados autos de resistência, onde eu observei que em muitos deles o Ministério Público pede que se arquive uma investigação onde existem indícios claros de prática de delito de homicídio por policiais, de execução. Então, não sei, acho que está havendo uma disputa do Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, né, em relação a quem vai assumir o protagonismo da investigação das rachadinhas. E aí, voltando naquela politização do poder judiciário, do poder jurídico, né, digamos assim, né, o Ministério Público também participa desse jogo de disputa, né, e a gente pode imaginar por que, né, o Ministério Público Estadual está, né, duelando com o Ministério Público Federal para ver quem é que vai assumir, né, o processo, né, e aí, no caso, a titularidade da ação, no caso do Ministério Público, envolvendo aí os fatos que são objetos da investigação, né, da chamada rachadinha lá do gabinete do então deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, bom, acho que o Ministério Público poderia aproveitar, né, e pedir digamos assim, um olhar em relação a todos os autos de resistência que são, né, na sua imensa maioria arquivados. Segundo uma pesquisa do professor Michel Missi, da UFRJ, 95% dos inquéritos denominados autos de resistência são arquivados em menos de 5 anos. E, bom, pelo menos naqueles que eu pesquisei, que resultou no trabalho Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, nós podemos dizer que isso não é uma falha também não, isso é uma política, né, que aparece agora, né,
envolvendo, né, o Queiroz, porque o Queiroz se tornou, né, um sujeito disputado enquanto réu, enquanto, né, sujeito de uma investigação por todas as questões políticas que envolvem, né, o caso das rachadinhas. Então, acho que é isso, né? A questão não é um fato somente que a gente vai observar na prática, né, de uma ação isolada por conta do Queiroz ser um cara envolvido com a milícia, então por conta disso, não é nada disso. Né? Nós temos uma política de Estado no Brasil onde, né, com participação do Ministério Público, se legitima essas execuções extrajudiciais. Isso tudo está, né, dentro da pesquisa que eu realizei e já está publicada, né, onde eu mostro a participação do Ministério Público na legitimidade dessas execuções. Zacone, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, por que no Brasil não se investiga a fundo esses crimes cometidos supostamente por policiais? Bom, eu posso dizer que não existe uma reação social para determinados delitos praticados por policiais. Principalmente na pesquisa que eu realizei, onde determinados elementos, onde o local onde a polícia mata, ser reconhecido como um local, né, de mais legitimidade para essa ação letal. Em muitos pedidos de arquivamento, por exemplo, o Ministério Público diz que o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem tiros entre polícia e bandido, que significa dizer que o Ministério Público entende que se o policial mata dentro da favela, ele tem mais legitimidade para uma ação letal do que se ele realizar fora da favela. Também um outro elemento que entra é quem morreu, né? No Brasil, na verdade, nós não estamos discutindo violência policial, nós estamos discutindo em relação a quem essa violência ela é dirigida. Então, quando você investiga o morto, né? Que aí, quando existe uma ação letal da polícia, quem é investigado é o morto. Isso também é uma questão interessante. E se identifica no morto a figura de um inimigo, traficante de drogas, aí você pega até folha de antecedentes criminais, não, ele já tem passagem na polícia. Isso tudo, né, inclusive, é legitimado pela própria imprensa. Às vezes a polícia faz uma ação com 5 mortos, a imprensa vem dizer, olha, mas dos 5, 2 não tinham antecedentes criminais, o que significa que os 3 que tinham, tá tudo certo, vamos nos preocupar só com os que não tinham antecedentes criminais, como se no Brasil tivesse uma autorização para matar pessoas que já tenham passagem, né? Seja na justiça ou mesmo passagem policial. Isso tudo é um absurdo, mas é um absurdo que acaba sendo, né, incorporado dentro de uma cultura, né, que não é só uma cultura policial, mas é uma cultura que está, né, sendo gestada no ambiente social, e as pessoas naturalizam isso, né, como se fosse normal ou se fosse legal, né, o policial executar marginais, bandidos, mesmo que esses bandidos possam estar rendidos, mesmo que esses bandidos possam, né, estar inclusive feridos, né. Nós temos imagens que já circularam da polícia tirando, né, isso aconteceu lá em Costa Barros, em relação a criminosos que já estavam feridos e sem consciência, né? Então, aquele chamado confere, né? Então, nós estamos falando de uma política que essas imagens aparecem na televisão, isso tudo é naturalizado, muitos vão sair em defesa dos policiais, né? Aliás, esse discurso, né, que fomenta, né, esse poder letal da polícia, inclusive foi o que deu muita força política, né, para a eleição do próprio Bolsonaro. Então, isso não está só na polícia, está no ambiente social. Aí a gente vai ter que também discutir, né, a própria construção, a própria sociabilidade, né, da nação brasileira, porque, né, é algo que é contemplado como natural, né? Se a gente for ver, por exemplo, em alguns países, a reação quando a polícia mata, né, um jovem negro na periferia, isso aconteceu em 2006 na França, é totalmente diferente. Em 2006, os policiais em Paris entraram numa comunidade de difícil acesso para a polícia, lá em Paris também existem comunidades onde a polícia tem dificuldade de entrar, e acabaram matando um jovem negro, e aquilo ali resultou num grande incêndio, né, de manifestantes, provocados por manifestantes em toda a cidade de Paris. Quer dizer, é algo que realmente essa reação social
policial é completamente diferente do que acontece no país. E, evidentemente, que essa falta de reação, ela acaba acontecendo entre os operadores jurídicos, né? Os promotores de justiça, né? Eles não são recrutados em Marte, eles são recrutados nessa sociedade. Então, é como se a gente tivesse uma política de Estado que acaba sendo aplaudida por setores da sociedade que legitima, né, determinadas violências praticadas por policiais. Evidentemente, desde que seja no local da exceção, que é a periferia, que é a favela, onde a vítima seja, né, um jovem negro, porque essa mesma polícia, se der um tapa na cara de um garoto na Zona Sul, isso vai virar um escândalo internacional. Então, é disso que nós estamos falando, né? Até onde, né, a gente reage a essa violência policial. Não é segredo para ninguém, Zacone, que a família Bolsonaro tem apreço por esses policiais que são acusados de cometerem crimes. O próprio capitão Adriano foi homenageado na Assembleia Legislativa pelo Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes quando estava preso. Seus familiares, assim como os do Queiroz, ganharam cargos nos gabinetes do Jair e de seus filhos. O negócio é que esse tipo de situação normalmente está atrelado a uma série de ramificações. Não por acaso se descobriu essa conexão entre o Adriano da Nóbrega e o Rony Lessa, um dos acusados da execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Ele teria feito buscas na internet sobre uma concessionária de veículos de luxo, onde o ex-chefe do escritório do crime comprava e vendia carros. Parece que as peças desse quebra-cabeça estão começando a se encaixar, Zacone. Então, para mim, essas peças já se encaixaram há muito tempo, né? Evidentemente que o Rony Lessa, desde que ele foi identificado como executor da Marielle, ele já havia sido reconhecido como um miliciano pertencente, né, ao escritório do crime, que é o mesmo grupo do qual o Queiroz, né, e o Nóbrega participam. No caso do Nóbrega, participava, porque ele foi executado lá, né? Aliás, foi um auto de resistência lá na Bahia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, bom, repara, eles participam do mesmo grupo. Um dos membros desse grupo executa uma vereadora. Nós estamos buscando, né, uma motivação política, evidentemente, porque todo mundo já entendeu que é um crime político. Agora, o que motivou esse crime, né, o nosso olhar deveria ser para as relações que esse grupo tem no ambiente político. Porra! Cara, esse grupo do qual o Rony Lessa participava tem relações de proximidade imensas que você já, né, descreveu, né, com o clã Bolsonaro. Então, tem a questão do porteiro, do disse-me disse, né, de um termo de declaração que foi tomado na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que depois foi desmentido na Polícia Federal. Uma série de questões que envolvem, né, a possibilidade, em termos de uma linha de investigação, né? Mas nada disso tem sido colocado. Inclusive, temos falas oficiais, inclusive de delegados de polícia, tentando desvincular, né, até a possibilidade, né, do envolvimento da família Bolsonaro na execução da Marielle. Ok? Né? Agora, o mais impressionante não é nem isso, né? Porque nós sabemos que nesse jogo político, né, essas disputas estão acontecendo, né? E a polícia não vai estar isenta a essas disputas. O que me chama a atenção é que muitas vezes, inclusive no campo político, né, da própria esquerda, né, a gente tenha declarações, como por exemplo, que foram dadas pelo presidente nacional do PSOL, o Juliano, no programa Faixa Livre, dizendo que essa vinculação automática é um factoide. Porra, sinceramente, eu não vi ninguém dizendo que a factoide é a vinculação automática da execução da Marielle ao Brasão, né? Teve um determinado momento que pessoas do partido, inclusive, tentaram vincular o Pisciani, né, à execução da Marielle. Mas aí ninguém fala que isso é factoide. Quer dizer, por que é só factoide a vinculação, né, do clã Bolsonaro com todos esses elementos que nós temos, né? E aí, evidentemente que esse juízo aqui não é um juízo de conclusivo, não é um juízo de que bom, não precisamos de prova. Claro que você precisa de prova, mas numa linha de investigação que
né, não descarte, digamos assim. Essa possibilidade é fundamental, né, mas eu vejo que interesses diversos, né, inclusive, né, de pessoas até ligadas a Marielle, que tentam trazer, né, o problema para o âmbito local, sem levar em consideração a possibilidade da execução da Marielle ter sido planejada visando objetivos nacionais. É isso. Outra prova dessas ramificações que eu citei há pouco, Zacone, é que esse Rony Lessa e sua filha foram indiciados por tráfico internacional de armas essa semana. De acordo com o delegado Marcos Amin, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, a acusação baseia-se em um esquema no qual esse PM reformado é suspeito de comprar peças de armas da China e enviar para os Estados Unidos, onde a sua filha morava. O Rony Lessa montava as armas que depois seriam vendidas para narcotraficantes e milicianos. Um delito de uma figura como essa dificilmente é cometido de maneira isolada, Zacone. Há toda uma rede criminosa por trás. Eu concordo, ele não está nessa sozinho. Agora é necessário também que a gente entenda, né, que essa mesma rede, né, que trabalha com esse tipo de negócio, né, ela pode também ter participado da decisão de execução da Marielle. Porque, repara, nós estávamos no ano eleitoral. 2018 era ano de eleições, inclusive presidenciais. A decisão de executar uma vereadora no centro da cidade do Rio de Janeiro, com 15 dias de intervenção federal militar, né, ela não pode ser descartada numa investigação. Nós temos que entender quais eram os interesses políticos que estavam em jogo no nosso país, que levaram, né, a decisão de fazer essa execução ocorrer com 15 dias de intervenção federal militar no Rio de Janeiro, num ano eleitoral. Eu acho que isso tem que ser colocado, né? Porque da mesma forma que seria inimaginável pensar que Rony Lessa, né, estaria num negócio desse, né, de montagem de armamento militar com venda para milicianos, traficantes, né, levando peças da China para os Estados Unidos, que ele estava sozinho, também eu acho quase que inimaginável pensar que Rony Lessa estava sozinho, né, até porque ele já não estava sozinho, que ele tinha um comparsa que está preso também, mas que ele estava sozinho no sentido político, né, da articulação da execução de Marielle. Mudando um pouco de assunto, Zacone, essa política de incentivo ao armamento da população implementada pelo governo de Jair Bolsonaro vem mostrando seus resultados nos últimos tempos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros de novas armas de fogo concedidos pela Polícia Federal nos 6 primeiros meses deste ano chegaram a 89% do total de todo o ano passado. Até junho, haviam sido 73.985 registros. Nos 12 meses de 2019, foram 82.663. Esses números dizem muita coisa, não é, Zacone? Então, isso é um processo que decorre da própria flexibilização, né, das normas de controle de armas e munições em nosso país, que está sendo realizado pelo governo federal. Aliás, isso era uma das bandeiras de campanha do próprio presidente, né, essa flexibilização, e evidentemente que isso tudo ganha, né, muita força com a existência de um discurso de insegurança que faz com que as pessoas imaginem, né, que ao portarem uma arma de fogo vão estar mais seguras, mas isso também vem num outro aspecto ainda mais trágico, porque esse já é trágico porque uma pessoa portando uma arma, ela tem muito mais chance de ser, inclusive, vítima. No caso de um assalto, por exemplo, né, se a pessoa é identificada portando uma arma, ela tem muito mais chance de morrer do que uma pessoa que está sendo assaltada e está, né, na mão, né, digamos assim. Aliás, a letalidade de policiais no Brasil, isso é pouco falado, não decorre de conflitos, né? A grande maioria, 70% dos policiais que são mortos no Brasil, né, eles são mortos fora de serviço, muitas vezes chegando em casa, né, portando uma arma e sendo surpreendidos no assalto. Nesse momento eles tentam reação ou são identificados portando uma arma e aí eles são executados, são mortos, né, na tentativa de se defenderem. Ou seja, o porte de arma
coloca a pessoa numa condição de vulnerabilidade muito maior do que quando ela está sem arma. Isso é pouco falado. Mas existe uma tragédia maior ainda, que é o empoderamento político que tem sido, né, colocado, né, nessa questão de vamos armar o povo, né, contra o golpe da esquerda comunista, né? Esse discurso também tem ganhado força. E eu recebi hoje uma notícia que aqui no Rio de Janeiro, né, uma senhora foi atingida por um disparo de arma de fogo ao fazer um panelaço eletrônico na sua casa contra o Bolsonaro, que um vizinho, né, disparou contra ela por estar se manifestando politicamente. Ou seja, nós também vamos enfrentar, né, um problema muito maior, porque essas armas vão ser utilizadas na disputa política. Então, estamos vivendo um momento muito perigoso e ruim, né, em todos os aspectos, né, por essa política irresponsável, né, de flexibilização do acesso a armas de fogo e munições. Além do mais, Acone, o lobby dessa indústria armamentista cresceu enormemente com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República. Há uma série de vínculos entre o ex-capitão do Exército e sua família e esses empresários que comercializam armas. Pois é, mas a questão aí é que eles são empresários de um ramo legal do comércio, né? A indústria de arma não é uma indústria proibida. E, inclusive, aconteceu um plebiscito onde foi decidido, né, pelos eleitores que participaram daquele pleito, né, que o comércio de armas de fogo no Brasil não seria proibido. Então, estamos falando de um empresariado que trabalha dentro da estrutura legal. E nós temos também, né, uma legislação eleitoral que permite, não as empresas, porque as empresas estão impedidas de fazerem doações, mas aos empresários, digamos assim, né, doações de campanha, né? E, bom, o lobby, ele é inerente, né, a todas as atividades. Existem lobbies, inclusive, mais fortes, talvez, do que, né, dos empresários das armas, né? Do lobby da educação, né, privada, né, lobby da saúde privada, né, dos planos de saúde. Lobby é isso, né? Faz parte desse jogo, desse Estado democrático de direito. Então, acho que precisamos ter o Congresso Nacional atento, né, para que a gente possa fazer um controle, né, legislativo, evidentemente, para que a gente coloque limites, né, nessa ação de flexibilização que o Executivo tem implementado, né, no sentido, né, de aumentar o comércio de armas e munições e disputar isso também na hora do pleito, né? 2022 é daqui a pouco. Eu acho que a gente tem que produzir conhecimento suficiente para, na hora das eleições, a gente ter um discurso que possa convencer o eleitor da necessidade desse controle, né? Isso é importante. Para encerrar, eu gostaria de te questionar, Zacone, a respeito de uma demanda antiga da esquerda no país, mas que nunca foi levada à frente, nem mesmo nos governos do PT. Por que é tão difícil se debater a desmilitarização das polícias no país? Isso poderia reduzir de fato os episódios de violência policial? Nós tivemos aí na última semana esse caso de um agente que pisou no pescoço de uma senhora de 51 anos em São Paulo durante uma abordagem. Isso sem falar nos inúmeros assassinatos cometidos por esses policiais Brasil afora. Bom, acredito que no tema da desmilitarização a gente tem que qualificar mais o debate, porque, repara, a cena que nós vimos no Brasil de um policial militar pisando no pescoço de uma mulher, né, ela é muito similar, digamos assim, àquela que nós vimos nos Estados Unidos, que resultou na morte do George Floyd, que ficou, né, uma imagem conhecida em todo o mundo, gerando uma onda de protesto nos Estados Unidos e no mundo inteiro também. Interessante também observar que não é a mesma onda que gera essa violência quando acontece nos países periféricos, né? Bom, mas em suma, a polícia que praticou aquele abuso, né, que resultou num homicídio
podemos falar assim, ali foi um crime de homicídio, né? Lá nos Estados Unidos não é uma polícia militar, é uma polícia civil. Então, repare, se a gente quiser discutir controle de violência policial, não é pelo tema da desmilitarização, porque a polícia civil pode ser mais violenta do que a polícia militar. Esse é o primeiro ponto. Então, precisamos entender o que é desmilitarização. No mundo inteiro, o conceito de polícia militar diz respeito ao local onde a polícia se situa na estrutura do Estado. Na Espanha, nós temos lá a Guarda Civil Espanhola, que é considerada polícia militar, mesmo chamada como Guarda Civil. Por quê? Porque ela está localizada no Ministério da Defesa. Polícias com estética militar, treinamento militar, uso de equipamento militar, inclusive armamento, podem ser consideradas polícias civis no campo internacional, como são os carabineiros do Chile. Porque, apesar deles terem toda uma formação militar, a polícia no Chile está localizada no Ministério do Interior e não no Ministério da Defesa. No Brasil, nós temos uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, que é uma polícia atuando na área de segurança, no caso a Polícia Militar, que é responsável por todo o policiamento ostensivo no território nacional, que é a força auxiliar e força de reserva do Exército. Então, isso faz com que a gente tenha o que eu chamo de hipermilitarização da segurança pública no país. E eu acho que, por conta disso, os nossos números e a nossa naturalização em relação à violência policial é muito maior do que até nos Estados Unidos e em outros países. Porque, pelos números, o número da letalidade a partir de ações policiais no Brasil é infinitamente superior do que em outros países, e pela naturalização como que essa violência ela é recebida no ambiente social. Então, acho que desmilitarizar no Brasil, ou seja, devolver a condição de servidor civil àqueles que hoje são treinados, e estão sob um estatuto militar, é o pontapé inicial, porque sem isso a gente não consegue colocar um projeto político, digamos assim, de contenção da violência policial, que é mais do que urgente, pela realidade que nós vivemos, de ser implementado em nosso país. Então, desmilitarizar no país seria, inicialmente, nós cortarmos o cordão umbilical que une a Polícia Militar como força de reserva, força auxiliar do Exército. A partir daí, colocando esses policiais no Estatuto Civil, nós vamos ter que ter um projeto de poder, um projeto político que contemple uma polícia voltada para a garantia dos direitos humanos. Isso já aconteceu em nosso país, em governos populares, tanto no Rio com Brizola, também em São Paulo, Franco Montoro, no Rio Grande do Sul também tivemos essa experiência, mas isso se perdeu. Nós perdemos o debate político com o discurso de que segurança pública que garante direitos humanos é uma segurança pública que defende bandido. Cara, isso é uma grande tragédia em nosso país. Então nós temos que retomar essa disputa política. Infelizmente, nós ainda estamos muito cooptados pelo resultado eleitoral. E quando a gente entra no debate que tenta garantir direitos humanos junto a uma política de segurança pública, isso é tido como algo que vai tirar voto do candidato e do partido. E aí todo mundo fica muito tímido e foge um pouco do enfrentamento dessa questão, abrindo o campo para o avanço cada vez maior dos discursos da direita, de lei e ordem, que contemplam a violência policial, contemplam o desrespeito aos direitos humanos como um caminho para se chegar à ordem e à paz social. Quer dizer, aquela velha teoria militar de que violência gera compreensão, o que é um absurdo por ser falaciosa. Nós temos o país que mais mata pessoas no mundo, uma polícia, e um sistema de segurança que mais mata pessoas no mundo. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas encarceradas, e nada disso tem feito com que o ambiente social se transforme. Então, eles jogam com a ideia do fetiche.
né? Você está sempre buscando algo que não faz parte daquilo que eles estão vendendo. Ou seja, violência, né, seja letal, seja pelo encarceramento, não resolve o problema. O que eles dizem? Ainda não prendemos nem matamos o suficiente. Nós temos que entrar nesse debate e rasgarmos, né, esse discurso, dizendo que essa insegurança que nós vivemos, ela faz parte de um projeto de manutenção de um modelo, né, de segurança violento, que não garanta direitos fundamentais dos cidadãos e que, para isso, nós precisamos de um modelo de segurança que garanta todos os direitos, principalmente aos criminosos. Eu defendo a ideia de que os criminosos devem ter todos os seus direitos respeitados. Direito à vida, direito a uma pena justa, né? Direito ao devido processo legal, porque no dia que aquele que é mais vil, aquele que é considerado mais perigoso na sociedade, tiver os seus direitos fundamentais respeitados, todos os demais cidadãos vão ter, né, a garantia dos seus direitos. Porque se a gente admite a exceção em relação a algum grupo, pode ter certeza que essa exceção vai ser, né, aumentada, né? Como uma metástase, né? Hoje, né, nós vamos retirar direitos e garantias de traficantes, amanhã de milicianos, depois de amanhã pedófilos, mas aí daqui a pouco, olha, tem aqueles mascarados ali, tá, de black bloc, tira também, estudante também tira, operário em greve também tira, e é assim que o fascismo tem avançado em nosso país. Orlando Zacconi, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no programa. Eu desejo a você um ótimo dia e deixo um abraço. Anderson, eu que agradeço o convite e fico à disposição aí, né, de dialogar no Faixa Livre, que é sempre uma grande alegria poder reencontrá-los. Grande abraço. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos líderes do movimento de policiais antifascismo, Orlando Zacconi. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.